Sabe, num mundo que vive gritando por atenção, sempre fica aquela pergunta, né? Será que a gente precisa mesmo se autopromover para ser visto, para ser notado? Ou será que existe um outro caminho? Um caminho onde o nosso valor fala mais alto que o nosso marketing pessoal? A gente vai mergulhar numa ideia que é, vamos dizer, bem radical hoje em dia. E se o segredo para o reconhecimento não tiver nada a ver com o esforço para aparecer, mas sim com quem a gente é de verdade quando não tem ninguém olhando? É sobre isso que a gente vai conversar. A fonte do coração. Caráter acima do cargo. E o ponto de partida é esse aqui, que é libertador. Pensa só, a ideia de que a gente não precisa se autopromover, que existe algo maior, uma providência que meio que orquestra as coisas, que se encarrega de nos colocar no lugar certo na hora certa. Isso tira um peso, né? Muda completamente o jogo, torna aquela corrida maluca por atenção desnecessária. E olha só de onde vem essa reflexão. Não é de um livro de autoajuda moderno, não. Isso aqui nasceu de um lugar muito mais pessoal. São anotações feitas à mão, sabe? Meditações sobre uma passagem bem antiga, lá do livro de 1 Samuel. O que mostra que não estamos falando de uma teoria qualquer, mas de uma verdade que foi vivida, sentida. Ok, então como é que isso funciona na prática? Vamos entrar agora na primeira parte, a tal da promoção divina. A gente vai tentar entender a mecânica por trás dessa ideia de que não precisa ficar fazendo a própria propaganda. A base de tudo aqui é confiança. Acreditar que na hora certa, no tempo exato, o nosso nome vai chegar onde precisa chegar. E não porque a gente fez um marketing pessoal incrível, mas porque faz parte de um plano maior, de uma engrenagem que se move, naturalmente. Tá, mas como? Magia? Não. A ideia é que essa promoção acontece através de gente, de pessoas-chave. Pessoas que já têm autoridade, que têm acesso. Elas funcionam como pontes, sabe? Que nos conectam a lugares e a pessoas que, por conta própria, a gente talvez nunca alcançasse. Beleza, isso tudo pode soar meio abstrato, né? Mas para não ficar só na teoria, vamos olhar para um exemplo prático. Um estudo de caso clássico sobre essa providência em ação. A história de Davi e Jonatas. É aqui que a teoria vira realidade. Jonatas, que era ninguém menos que o filho do rei, o herdeiro do trono, ele vira essa ponte. É ele quem vai falar bem de Davi para a autoridade máxima da nação, que era o pai dele, o rei Saul. Jonatas foi exatamente o canal que tinha a autoridade e o acesso que a gente falou agora há pouco. E aqui está o pulo do gato. O Davi não estava lá fazendo lobby, distribuindo cartão de visita, sabe? Ele estava focado no trabalho dele, em ser quem ele era. O resumo da ópera é esse. Davi não se promoveu, ele foi apresentado. A vez dele chegou sem precisar forçar a barra. Mas aí fica uma pergunta, né? Por que o Jonatas fez isso? Afinal de contas, Davi era, tecnicamente, um rival dele ao trono. A resposta para essa pergunta nos leva para o coração da nossa reflexão de hoje, a diferença fundamental entre ter um cargo e ter caráter. E essa comparação aqui é sensacional para entender isso. Tem uma diferença gigante entre estar príncipe e ser um príncipe. Uma coisa é o cargo, o status, algo temporário. A outra é a identidade, a essência, quem a pessoa é de verdade. O Jonatas não agiu pensando no cargo dele, não. Ele não foi um político calculista. Ele agiu baseado nas convicções dele, em quem ele era. Ou seja, ele agiu como quem era um príncipe, não como quem só estava príncipe. E o resultado disso tudo foi vida. Literalmente. Porque ele colocou o caráter dele na frente do cargo. O Jonatas protegeu o Davi. Ele produziu algo bom. Ele sacou uma coisa fundamental. O cargo passa, mas o caráter, quem a gente é, isso fica. Isso tudo nos leva para a imagem central que amarra toda essa conversa, a fonte do coração. É uma ideia simples, mas muito poderosa. A de que tudo que a gente produz, tudo que a gente coloca no mundo, na verdade, nasce primeiro dentro da gente. Exatamente como diz aqui nessas reflexões. Nossos talentos, nossas ferramentas, até nossos cargos, eles são só isso, ferramentas, veículos. Eles não criam nada sozinhos. Eles só servem para manifestar o que já está lá dentro. E aí, o que tem lá dentro? Pode ser vida ou pode ser morte, libertação ou prisão. Para ficar bem claro, vamos imaginar o seguinte. Passo 1. O coração é a fonte de água, o reservatório. Passo 2. Nossos dons, talentos, posições, tudo isso são os canos. E passo 3. O que sai na ponta do cano, o fluxo. Bom, isso vai depender 100% da qualidade da água que está lá na fonte. Não tem segredo.
E a consequência disso é gigantesca. A pessoa pode ter o cano mais incrível do mundo, um cargo importantíssimo, um talento fora do comum. Mas, se a fonte e o coração estiver contaminado, não adianta. O que vai sair na outra ponta é a mesma água suja. Aquele ditado é perfeito para isso. Um cano de ouro não limpa água poluída. Então, qual é a lição prática de tudo isso? É surpreendentemente simples. A gente tem que parar de se preocupar tanto em polir os canos, em ter o melhor cargo, o melhor talento e começar a cuidar da fonte. O trabalho de verdade é interno. Porque no fim das contas, se a fonte está boa, o fluxo certo vai encontrar o caminho certo. É natural. E para fechar, fica essa pergunta para a gente pensar. Depois dessa conversa toda, vale a pena aquela pausa para olhar para dentro e se perguntar: afinal, o que é que está jorrando da nossa fonte? O que é que a gente está de verdade oferecendo para o mundo? É isso. Valeu por acompanhar esta reflexão.